Olá pessoal, tudo bem? Me chamo David Pereira e estou professor no Departamento de Transportes do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria e estamos aqui na disciplina de tópicos especiais em infraestrutura rodoviária para mais uma videoaula, essa parte integrante do conteúdo que está abordando mecânica de pavimentos. Nesse caso específico, com apoio computacional aplicado a estruturas viárias de comportamento flexível. Bom, então vocês já viram inicialmente um vídeo introdutório que mostra como que a mecânica de pavimentos, lá pela década de 1920 e depois 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, como ela colaborou para que a gente conseguisse extrapolar alguns resultados obtidos inicialmente de pistas experimentais para um caso mais genérico com ação de cargas de trem de pousos diferentes. Hoje nós vamos fazer uma abordagem um pouco mais ampla, em que a gente vai trabalhar o emprego de alguns softwares, mais especificamente um software, para a determinação dos esforços no interior de uma estrutura de pavimento de comportamento flexível. As referências básicas que eu aponto aqui para vocês são essas, tá? Entre elas tem alguns livros bastante conhecidos, mas algumas dissertações e teses que foram, especificamente mais teses, que foram defendidas pelo Felipe Franco, pelo Luiz Alberto Nascimento e pelo Lucas Bueno, além de um outro livro da Petrobras também, né, da Bernout et al. Obviamente que tem um livro específico sobre mecânica de pavimentos, escrito pelo professor Jacques de Medina e pela professora Laura Mota, em sua última edição de 2015. E temos um livro do professor Balbo que fala também o beabá, com apoio computacional de como executar a análise mecânica de pavimentos. Bom, nessa figura vocês estão vendo uma estrutura típica de pavimentos, em que nós temos o subleito, as camadas de subbase e base e revestimento. A análise mecânica de pavimentos basicamente é nós entendermos como a ação desse carregamento, que se dá a partir da interação do pneu com o pavimento, como essa ação gera esforços e que esforços são importantes a serem considerados nessa estrutura complexa de materiais, de origem mineralógica, de comportamento também diferentes, como que essas ações interagem com o pavimento, provocando esforços, e como esses esforços eles vão ser determinantes para o melhor ou pior desempenho em que a estrutura do pavimento estará submetida. Então, nós vamos trabalhar o pavimento como uma estrutura, efetivamente. Assim como vocês fazem com estrutura de concreto armado, a mecânica de pavimentos nos mostra algo muito semelhante em termos de distribuição dos esforços gerados pelo carregamento e como esses esforços devem ser assimilados de uma maneira adequada pelo pavimento, de tal sorte que o nosso pavimento consiga ter uma longevidade, uma perspectiva de vida compatível com aquela que nós projetamos inicialmente. Então, o que a gente faz é dar para um sistema uma série de informações, e essas informações podem ser advindas dos materiais, das propriedades dos materiais, da condição de clima, certo? Da malha de pontos onde a gente quer considerar esses esforços e do próprio tráfego. Isso tudo é processado e após esse processamento ele vai nos dar a resposta. E essa resposta pode ser tanto em termos de esforços quanto em termos de desempenho esperado para esse pavimento ao longo do tempo. Essa figura eu trago ela de uma apresentação de um aluno chamado Silvio Schuster, que trabalha junto ao nosso grupo de pesquisa. Portanto, então, pessoal, antes que a gente entre na conceituação e, sobretudo, na utilização da mecânica de pavimentos com apoio computacional,
é importante que a gente lembre o seguinte: nós vamos focar na aula comportamento de pavimentos flexíveis, a aplicação da mecânica de pavimentos para essa condição. Antigamente, tradicionalmente, se classificava os pavimentos entre rígidos e flexíveis somente com base no tipo de material que era empregado no revestimento. Quando ele tinha no revestimento um material como o concreto de cimento Portland, a gente dizia antigamente que o pavimento era rígido. E quando tinha misturas asfálticas na camada de revestimento, o pavimento era flexível. Só que isso não reflete o trabalho mecânico ou o comportamento mecânico desse pavimento frente à ação do carregamento. E atualmente a gente pode classificar esses pavimentos não em função do tipo de material que a gente tem na superfície ou no revestimento, mas na forma com que os esforços são distribuídos para as camadas subjacentes do pavimento. Então, um pavimento, de maneira mais simplificada, e quem quiser mais detalhes pode procurar no livro do professor Balbo de 97 e também de 2007, a classificação quanto ao comportamento de pavimentos, ela se dá em função dessa distribuição dos esforços. E para a gente compreender melhor essa distribuição dos esforços, faz-se necessário um estudo mecanicista de como, então, esse pavimento distribui as tensões que foram originalmente impostas pela interação pneu-pavimento. Quando a gente tem, então, uma concentração de cargas ou de esforços muito próximo à ação da aplicação da carga, nós dizemos que esse pavimento tem um comportamento flexível, independente do tipo de material no revestimento. Eventualmente, a gente pode ter um pavimento com blocos de peças pré-moldadas de concreto, os pavimentos intertravados, e o comportamento mecânico dele ser alusivo a um pavimento flexível, muito embora nós não tenhamos na sua superfície um material asfáltico. E nós podemos ter um pavimento rígido, de comportamento rígido, o que demonstra na própria figura que a distribuição dos esforços é feita de maneira mais distribuída do que na primeira condição. E essa forma de distribuição mais tênue é o que caracteriza, então, um pavimento de comportamento flexível. De comportamento rígido, essa forma mais tênue. Bom, conforme vocês podem perceber, então, daqui a pouco, se a gente tem um caso hipotético de pavimentos asfálticos de grande espessura de revestimento, a forma de distribuição desses esforços pode ser comparável a um comportamento de pavimento rígido, diferente, portanto, do que era tradicionalmente convencionado em termos de determinação ou nomenclatura entre um pavimento rígido e semirrígido. Portanto, pessoal, o que nós vamos trabalhar nessa videoaula são os pavimentos e a mecânica de pavimentos aplicada a pavimentos de comportamento flexível. Certo? Conforme vocês já viram nas outras disciplinas, e é o caso da disciplina de infraestrutura de transportes, quando a gente vai dimensionar um pavimento pelo método do DNR, ou pelo método do Corpo dos Engenheiros Americanos, da onde nós trouxemos a metodologia ainda em utilização normativa no ano de 2010, junho de 2020, aqui no país, ainda está vigente, nós temos como preocupação fazer com que esses esforços gerados pelo tráfego gerem tensões de cisalhamento no subleito e nas demais camadas granulares compatíveis com a resistência mecânica desses materiais, quer seja solos ou materiais granulares. Era isso que a gente fazia habitualmente com que a gente faz ao dimensionar uma estrutura de pavimentos pelo método do DNR. Mas isso não quer dizer que nós vamos ter uma estrutura de pavimento protegida contra, por exemplo, aqueles mecanismos de rupturas mais convencionais ou mais corriqueiramente verificados em solo nacional, que são fadiga e o afundamento em trilho de rodas, certo? Portanto, pessoal, esses dois
mecanismos de ruptura muito atualmente verificado ou comumente verificado no país, eles ainda não estão contemplados pelos métodos oficiais de dimensionamento. E nós estamos focando aqui em dimensionamento de pavimentos novos, nós não estamos trabalhando em restauração de pavimentos. Certo? Então, qual é a solução? Como é que a gente consegue se certificar que o nosso pavimento, que foi inicialmente dimensionado, aquela estrutura, por uma forma mais tradicional, como o método do Corpo dos Engenheiros Americanos, se o nosso pavimento também não irá sofrer degradação por fadiga ou por afundamento de roda. E a resposta está no que é o cerne dessa videoaula e do que vocês já viram na videoaula passada, que é a mecânica de pavimentos. A mecânica de pavimentos possibilitará, através da determinação dos esforços gerados na estrutura do pavimento e alguns modelos de desempenho, isso tudo agregado, nos dizer se aquela estrutura vai ou não, ou com uma maior certeza ou menor certeza, sofrer algum mecanismo de degradação, quer seja por fadiga ou afundamento de trilha de rodas. E é isso que hoje, nessa videoaula, nós vamos trabalhar. Então, como que a gente faz? Basicamente, a partir de uma estrutura qualquer, né? E a gente geralmente assume essa estrutura qualquer, aquela dimensionada, por exemplo, pelo método do DNR, nós vamos simular a ação do tráfego rodoviário determinando os esforços atuantes, quer seja por teoria elástica de camadas, métodos de elementos finitos, que mais à frente a gente vai ver um pouquinho mais em detalhe, sobretudo teoria elástica de camadas, e a partir daí a gente pode intuir sobre o desempenho futuro do pavimento frente aos mecanismos de ruptura pertinentes a partir ou mediante a utilização de modelos de desempenho que fazem nada mais do que a predição ou a previsão de desempenho futuro dos nossos pavimentos. Para que isso seja possível, nós vamos pegar uma condição de um tráfego que era mais ou menos aquele que foi gerado, o dimensionamento aqui na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nós temos um corredor de ônibus que foi dimensionado e que empregou pavimentos de concreto, placas em concreto. Mas nós vamos esquecer essa condição e vamos fazer essa análise mecânica aplicada a pavimentos asfálticos. E naquele corredor de ônibus, originalmente, tinha-se a previsão de um tráfego diário de 1.000 veículos por dia. 1.000 ônibus por dia. Esses veículos eram considerados como esses aqui, demonstrados na figura. Um eixo simples de roda simples dianteiro, que era desprezado. Esse eixo aqui, então, direcional era desprezado. E o eixo traseiro, que nós vamos, por uma questão só de simplificação na análise, considerar que todos os veículos trafegavam ou trafegarão com um eixo simples de rodas eixo simples de rodas duplas, de 8,2 toneladas forças, com uma pressão de inflação dos pneus de 0,55, 0,56 megapascal, certo? Diariamente. Vamos considerar ainda um período de projeto de 10 anos e desprezar o crescimento desse tráfego ao longo do ano. Vamos imaginar, portanto, que esse corredor de ônibus já está operando na sua capacidade máxima. Com isso, nós vamos ter um N de projeto de 3,65 vezes 10 na 6. E esse N, esses 3.650.000 operações de eixo padrão equivalente, porque eu estou considerando que esse eixo é exatamente o eixo padrão, certo? Isso só para que a gente possa simplificar as nossas análises. Portanto, vamos adiante. Se eu pegasse esse tráfego, tá, e dimensionasse uma estrutura de pavimentos pelo método do DNR, eu teria essa estrutura aqui como sendo viável para aquela condição de tráfego. Imaginando que o solo daquele local é um solo que apresentasse CBR igual a 14%, eu precisaria colocar, e basta vocês replicarem esse dimensionamento, vocês vão verificar que batem esses valores, 20 centímetros de brita graduada simples e acima dessa brita graduada simples, 7 centímetros de concreto asfáltico.
Com essa estrutura, eu iria garantir, portanto, que o meu pavimento ele iria suportar adequadamente aquele tráfego, e esse tráfego é de 3,65 vezes 10 na 6 solicitações do eixo padrão, sem que ele tivesse uma ruptura por cisalhamento. Em outras palavras, sem que o meu pavimento apresentasse esse padrão de degradação, ruptura por cisalhamento, correto? Bom, dessa maneira, pessoal, eu garanto então que eu não vou ter uma ruptura por resistência. Agora, nada me afirma ou me assegura de que meu pavimento estará protegido também contra fissuração por fadiga ou afundamento em trilho de roda. Para que eu consiga responder adequadamente a essa condição, eu vou precisar lançar mão da mecânica de pavimentos, que vai analisar o que cada operação daquele eixo padrão ele degrada a minha estrutura de pavimentos. Pessoal, nesse instante eu quero fazer só um parênteses. Nós estamos numa aula de graduação, certo? Geralmente, esse conteúdo não é ofertado para os alunos de graduação. Então, nós vamos trabalhar de uma maneira mais simplificada a análise mecânica de pavimentos, de tal sorte que vocês possam ter uma noção de como melhor utilizar ou qual a potencialidade de emprego dessas ferramentas computacionais, sobretudo, para avaliar os esforços e o que a gente faz com esses esforços. Obviamente, se a gente estivesse trabalhando num nível mais aprofundado, como é um nível de pós-graduação, em mestrado e doutorado, por exemplo, nós poderíamos aumentar a complexidade desse estudo. Mas como o objetivo dessa nossa disciplina de tópicos especiais é dar margem para que vocês conheçam as ferramentas e suas potencialidades, nós vamos tentar simplificar um pouco essa parte de análise da análise mecanicista de pavimentos. Bom, então, voltando ao que a gente tinha antes, nós vamos então, para essa estrutura que inicialmente foi dimensionada pelo método DENIT, nós necessitaremos determinar alguns esforços. Que esforços são importantes para compreender um potencial ou uma melhor avaliação da estrutura do pavimento e como essa condição de carregamento é o meu eixo padrão, é o eixo simples de rodas duplas com 80 kN ou 8,2 toneladas-força, o que ela gera em termos de esforço na estrutura do pavimento. Bom, para isso, nós precisamos ficar atentos ao que ocorre em informações específicas e tensões de tração na flexão no concreto asfáltico, no CBUQ. Então, nós temos essa condição aqui, certo? Aonde, sobretudo? Nós estamos trabalhando inicialmente, nós vamos ver depois na próxima videoaula, que vai trabalhar um pouco melhor o Medina, nós temos algumas variações em termos de análise. Mas, basicamente, o que até pouco tempo era muito comum, era nós trabalharmos com os esforços de tração na flexão, tá, certo? Tanto deformações específicas, quanto tensões de tração, próximas ao topo e ao fundo do concreto asfáltico. Essa era uma condição importante a ser investigada. Outra questão importante a ser investigada, sobretudo se eu tivesse ainda preocupações alusivas ao processo de degradação por fadiga, seriam as as deformações ou deslocamentos verticais sofridos no topo do meu pavimento. Isso a gente chama de deflexões. Quanto esse meu pavimento vai deformar frente à ação de um determinado carregamento. Isso são as deflexões, certo? Depois nós vamos ter aulas sobre a análise estrutural de pavimentos, avaliação estrutural de pavimentos, em que essa deflexão vai aparecer de maneira mais recorrente. E outra condição importante tem ou guarda relação com os afundamentos em trilho de roda. Então, quanto que nós estamos ou podemos ter em termos de afundamentos em trilho de roda
isso pode ser impactado a partir das deformações ou tensões verticais de compressão. Aonde a gente analisaria isso? No meio da camada de concreto asfáltico, eu precisaria saber quais são os esforços verticais de compressão gerados pelo fluxo de veículos. No meio da minha camada de brita graduada simples, a mesma coisa. Tensões, como eu coloco aqui, ou as deformações específicas verticais de compressão no meio da camada de brita graduada simples. E no subleito também me interessa saber esses mesmos esforços. Como é que eu posso determinar esses esforços? Como a gente considera geralmente o solo de fundação um solo de espessura infinita, nós vamos avaliar, e isso é uma indicação do próprio livro do professor Balbo, de 2007, que os 20 centímetros últimos da camada de fundação do subleito são aqueles mais impactados em termos de níveis de esforço. Então, nós vamos pegar a metade desses 20 centímetros. Vai me dar 10 centímetros abaixo do topo do subleito. Então, são essas informações que são importantes, que de alguma forma eu tenho que tirar informações desses esforços mediante a adoção de alguma ferramenta que me capacite, né, ou que me permita calcular esses esforços atuantes. Antigamente, pessoal, esses esforços eles eram determinados a partir do emprego de equações analíticas, né? Então, na história, a gente já viu, inclusive, em algumas outras videoaulas ou oportunidades, né, do Sinesc, que trabalhou bastante também com a parte de fundações, em função da geometria de uma carga, certo? Ele permitia calcular os esforços, inclusive tensões cisalhantes, a uma dada profundidade do pavimento, certo? E isso gerava a possibilidade para que o projetista, naquela época, tivesse uma ideia de níveis de esforços que eram gerados a um determinado ponto qualquer da minha estrutura abaixo do ponto de aplicação da carga. Depois o Burmeister, ele veio e conseguiu introduzir uma teoria de elasticidade para um sistema de 2 ou 3 camadas, que permitia também, a partir de equações analíticas, determinar esses esforços principais, e ele é tido como um dos precursores aí, da mecânica de pavimentos. Uma vez que os pavimentos, diferente de uma fundação que geralmente é adotado como um material único para uma estrutura predial, os pavimentos são compostos por estratos de materiais, e esses estratos podem, e geralmente têm, propriedades elásticas diferentes, como é o caso de revestimentos, bases granulares e o nosso próprio solo de fundação, certo? Então, isso antigamente era feito mediante essas soluções analíticas, certo? Atualmente, né, nós podemos nos apoiar a partir de métodos computacionais, que vão fazer, então, ou vão nos permitir a caracterização desses esforços, né, que a gente já viu quais eram, a partir do emprego de softwares que permitem uma agilidade maior na consideração e por vezes até uma proximidade, uma assertividade maior em termos de tensões, e isso fundamentado ou na teoria elástica de camadas ou em termos de métodos de elementos finitos. Então a gente já utilizou ao longo da história aí aqueles técnicos envolvidos em análise mecanicista uma infinidade de softwares para essa finalidade, de determinação das tensões, deformações e deslocamentos ou deflexões, certo? Talvez o mais comum a todos, sobretudo aqueles que já têm uma certa idade, como eu, tenha sido o Elsin 5, que era um sistema que permitia, então, a determinação de esforços no interior da estrutura de um pavimento, sendo esse pavimento composto por até 5 camadas. Tá? Revestimento, base, subbase,
reforço subleito e o próprio subleito. Então, ele permitia a determinação dos esforços em todas as camadas integrantes de um possível pavimento. Ele rodava em ambiente DOS. Hoje, a menos que a gente faça isso a partir de um emulador, a gente nem consegue mais rodar esse tipo de software. Nós temos agora também elementos finitos, né, que são capazes de simular essa interação pneu com pavimento a partir de análise bastante precisa, né, que demanda bastante tempo computacional também, mas que nos dá uma certa segurança e assertividade nos esforços gerados mediante a utilização e emprego de elementos finitos, que vocês já devem ter visto e estudado, também não vou me ater nesses detalhes, em outras disciplinas vinculadas, sobretudo à parte de estruturas de concreto armado. Tá? No nosso caso específico aqui, e que vai ser alvo da parte prática dessa videoaula, nós vamos trabalhar fundamentalmente com um dos subsistemas do Medina. Tá? Então, vocês já receberam o Medina, na sua versão 2.4.1, né, que está dentro dele, na verdade, o AMC, que é a parte do Medina que faz a análise elástica de múltiplas camadas. Então, ele permite que a gente calcule os esforços no interior do pavimento mediante a ação de um determinado carregamento que nós vamos aprender como configurar, certo? Bom, para que isso seja possível, basicamente eu tenho que utilizar algumas características que sejam capazes de melhor descrever o comportamento mecânico dos materiais constituintes da minha estrutura de pavimentos. De uma maneira geral, esses softwares eles geram os esforços advindos do tráfego a partir de algumas propriedades. E essas propriedades, além das espessuras das camadas e das configurações do tráfego, elas versam sobre as características de rigidez das camadas, o módulo de resiliência das camadas e o coeficiente de Poisson de cada uma dessas camadas. Basicamente, são essas informações que a gente precisa alimentar o nosso programa, o nosso software AMC. Certo? Bom, para que a gente compreenda um pouco melhor, nós precisamos entender um pouco o que vem a ser esses módulos de resiliência. Vocês já tiveram aula específica sobre esse conteúdo lá na disciplina de materiais para infraestrutura. Então, não vou me ater em detalhes de conceitos de módulo de resiliência, mas só trazer algumas conceituações básicas para refrescar a memória de vocês. Então, módulo de resiliência, conforme Balbo, pode ser dito como a capacidade de um material não resguardar deformações depois de cessada a ação da carga. Ela pode ser também a energia armazenada num corpo deformado elasticamente, o qual é devolvido quando cessam as tensões causadoras das deformações e o que corresponde à energia potencial de deformação. Certo? A professora Laura e o professor Jacques de Medina, em seu livro, que eu já indiquei a vocês, diz que dimensionar um pavimento não é só uma questão de determinar a espessura necessária, mas também de adequar as características elásticas das diferentes camadas. De nada adianta eu ter lá na superfície um material extremamente rígido se nas camadas subjacentes eu tenha um material que se deforme acentuadamente. Porque se esses materiais que estão lá embaixo se deformarem de maneira muito acentuada, é muito provável que eu venha a ter uma condição em que os esforços gerados nessa camada rígida seja extremamente elevado. E isso vai me trazer um transtorno ou um comprometimento, sobretudo pela degradação à fadiga, bastante acentuado na minha mistura asfáltica. Bom? Toda vez que eu aumento o módulo de resiliência da base,
eu tenho uma expressiva redução das tensões e deformações nas camadas asfálticas e cimentadas, melhorando o comportamento, a fadiga da minha mistura asfáltica. Certo? Então, o módulo de resiliência, por si só, ele pode ser caracterizado pela tensão gerada nele, dividido pela deformação elástica. E só a componente elástica da deformação é que deve ser analisada ou avaliada. Certo? Então, se vocês quiserem mais detalhamento para os ensaios em solos e camadas granulares, vocês podem procurar pelas referências bibliográficas que eu apontei. Aqui os ensaios para determinação em solos e camadas granulares, né, os ensaios triaxiais dinâmicos para determinar as tensões e deformações, né? Esse material eu peguei lá da URGS, o pessoal tem lá um triaxial de grandes dimensões, podendo trabalhar com granulometrias maiores. E o professor Balbo traz em seu livro alguns apontamentos em termos de módulos característicos para cada um desses materiais que são passíveis de emprego. Focando ao que a gente vai precisar para fazer a simulação daquela nossa estrutura de pavimento, dimensionada inicialmente para aquele tráfego de 3,65 vezes 10 na 6, e pelo método do Corpo dos Engenheiros, ou do DNR, nós temos brita graduada simples como base. Nós vamos adotar esse módulo de resiliência aqui, que é um módulo de resiliência típico para pavimentos flexíveis em 3 camadas, conforme aponta o professor Balbo. Para o subleito, que tem um CBR igual a 14%, nós vamos usar essa aproximação aqui. Obviamente, pessoal, que a gente deveria fazer uma análise em laboratório para melhor caracterizar esses materiais. Como o meu objetivo nessa aula não é esse, eu vou me segurar, digamos assim, a partir de algumas recomendações existentes na literatura. Se eu fosse fazer efetivamente o dimensionamento de um pavimento real, é óbvio que eu teria que procurar por valores realistas e advindos de ensaios laboratoriais para essas propriedades tão importantes e sensíveis no cálculo dos esforços gerados pelo tráfego na estrutura do pavimento. Em relação às misturas asfálticas, vocês também já devem ter visto lá com a disciplina de materiais para infraestrutura, quais são os ensaios, né, que a gente pode lançar mão, né? Mas basicamente é um ensaio de compressão diametral. E nesse ensaio dinâmico, né, a gente tira lá os valores de módulo de resiliência. O ideal, da mesma forma como que eu comentei anteriormente, seríamos que nós tivéssemos esses valores caracterizados a partir do material que efetivamente vai para o campo. Em não sendo possível, não sendo esse o objetivo do nosso estudo aqui, é só conhecer um pouco mais a potencialidade de emprego da mecânica de pavimentos, nós vamos nos portar a essa publicação aqui do livro da Bernucci e dos outros 3 grandes professores, além da professora Lied também, em que demonstram aqui os valores representativos de misturas asfálticas convencionais. Vou adotar então aqui um valor de 4.500 megapascal, tá bom? Como o valor típico do módulo de resiliência. Só para reforçar que atualmente a gente também está tentando caracterizar de uma maneira mais adequada essas misturas asfálticas. Então, como vocês também devem ter visto lá na disciplina de materiais para infraestrutura de transportes, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, existem outras formas de fazer essa caracterização. E atualmente a gente tem empregado bastante o módulo dinâmico, que é capaz de caracterizar as propriedades viscoelásticas do material a partir de frequências diferentes, o que me geraria então uma possibilidade de verificar qual é a resposta estrutural do pavimento frente à velocidade que uma determinada carga está trafegando,
e também em função de temperaturas diferentes do meu material, porque o material asfáltico, por ser ele termossuscetível, suas propriedades, inclusive em termos de rigidez, elas são variáveis, variadas em função da natureza em função da natureza da temperatura que está sendo solicitada, né? Da natureza da temperatura, da sazonalidade ou da diferença ou da condição térmica em que essa mistura asfáltica encontra-se em campo. Certo? Na prática, pessoal, o que ocorre? Se eu tiver um conjunto, e vou pensar no módulo de resiliência global, de uma maneira bastante simplificada, quanto mais rígida for a minha estrutura de suporte, significa que as minhas tensões vão ser distribuídas de uma maneira mais tênue na estrutura do pavimento. Certo? Então, ela vai impactar ou gerar esforços atenuados em toda a minha estrutura. De tal sorte que, se eu tiver, pelo contrário, uma distribuição mais concentrada no ponto da aplicação da carga, isso vai me demandar uma capacidade resistiva maior dos meus materiais. E, consequentemente, como os esforços serão maiores, é possível, por exemplo, que eu tenha uma degradação mais acelerada, que seja pelo mecanismo de ruptura por fadiga ou por deformação em trilha de roda, afinamento em trilha de roda das minhas misturas. Então, quanto maior for a rigidez das camadas, globalmente falando, mais espraiadas serão os esforços, ou as tensões, ou as deformações geradas pelo tráfego. E isso é bom sob o ponto de vista estrutural para o pavimento. Bom, ainda me resta a determinação ou a adoção de um parâmetro importante, que é o coeficiente de Poisson. Então, também eu vou me cercar do que aponta o livro do professor Lau. Então, para concreto asfáltico, eu vou adotar 0,3, para brita graduada simples, 0,35, e para o subleito, 0,45, como sendo o meu coeficiente de Poisson. Certo? Então, essa é a minha estrutura, e é para essa estrutura que eu vou, então, fazer a simulação naquela plataforma auxiliar, naquele subsistema do Medina chamado AEMC, certo? Para essa condição aqui. Bom, vamos então, inicialmente, entender o que a gente precisa calcular e aonde a gente precisa calcular. Retomando ao que eu havia mencionado, esses são os principais esforços que a gente precisa ficar atento. Deformações e tensões de tração na flexão no concreto asfáltico, próximo ao topo e ao fundo dessa camada de concreto asfáltico, que tem 7 centímetros. Eu preciso também ficar atento às deformações ou tensões, aqui eu só coloquei as tensões, mas as deformações é que nós vamos utilizar, específicas verticais, no meio de cada uma das camadas, no meio do concreto asfáltico, no meio da brita graduada simples, e como a gente não tem meio, porque é infinito o solo de fundação, a 10 centímetros de profundidade do solo de fundação do subleito. Que camadas? Essas camadas têm essas espessuras, conforme a gente havia dimensionado, 7 centímetros para o concreto asfáltico, 20 centímetros para a brita graduada simples. E esses são os módulos conforme eu mostrei para vocês da onde eu assumi tais valores. 4.500 e 0,3 Poisson para o concreto asfáltico, 250 megapascal e 0,35 Poisson para a brita graduada simples, e para o meu solo de fundação, 145 megapascal e coeficiente de Poisson de 0,45. Um outro aspecto importante diz respeito à geometria como um determinado software assume em termos das coordenadas x, y e z. No caso do Medina, que nós já vamos abrir, do AMC, que é o subsistema do Medina, eu tenho
a direção transversal da via como sendo x, a direção longitudinal da via como sendo y e z a profundidade, certo? Onde é que está a origem do sistema de coordenadas? Bem entre os dois rodados de um semi-eixo, no caso do eixo simples de rodas duplas. Então, o centro entre as duas rodas, onde há assimetria entre elas, é a origem do nosso sistema. Isso vai ser importante, então, para a gente depois particularizar e indicar onde é que a gente quer calcular esses esforços. Bom, pessoal, o que eu vou pedir para vocês, então, nesse momento, é que vocês abram o AMC. Quando vocês instalam o Medina, ele instala na prática isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Ele instala o Medina. Mas como é que ele faz essa instalação? É o que eu vou mostrar para vocês agora. Ele instala, como vocês estão vendo aqui na minha tela, esses três programas, né, que na verdade integram o conjunto todo do Medina. Ele instala o Medina, o Back Medina e o AMC. E o que eu vou querer que vocês façam, por gentileza, é que vocês abram o AMC. Certo? Então, quando vocês abrirem o AMC, é isso que vai aparecer para vocês. E em cima desse, verifiquem se vocês estão usando a mesma versão, porque de uma versão para outra pode ter algumas pequenas correções. Então, é isso que ele vai abrir, certo? Então, ele é composto basicamente por três grandes janelas. Esse AMC, só reforçando, é o software que permite, a partir da análise de múltiplas camadas, né, a análise elástica de múltiplas camadas, determinar os esforços gerados por uma determinada condição de tráfego ou de eixo e carga na estrutura do pavimento. Então, a primeira característica é a característica relativa à estrutura do pavimento. A segunda janela diz respeito ao que a gente tem em termos de carregamento rodoviário. E a terceira é onde a gente aponta os pontos que a gente quer determinar os esforços a partir de coordenadas x, y e z. E depois nós vamos tentar calcular o que acontece com esses esforços. Eu vou dizer depois para vocês o que vem a ser, ou quais são os principais parâmetros em termos de esforços que a gente deve considerar. Bom, como a gente está trabalhando inicialmente com essa estrutura aqui, pessoal, eu vou abrir ela aqui de novo para vocês. Olha só. Então, nós estamos aí novamente com a nossa estrutura, certo? 7 centímetros de concreto asfáltico, 20 centímetros e um solo de fundação. A partir daí, então, eu preciso indicar o que eu tenho aqui. Então, observem que aqui a gente tem um sistema com 4 camadas. Eu vou ter que apagar uma. Como é que eu faço para apagar? Eu seleciono ela, fica em amarelinho, vou em estrutura e peço para ela excluir essa minha estrutura. Então, agora eu já tenho um sistema de 3 camadas. Certo? Quais são as espessuras das camadas? A primeira camada é aquela que fica bem lá no topo. É o concreto asfáltico. Eu tenho 7 centímetros. Digitei 7 e cliquei em Enter no meu computador. A segunda camada é a brita graduada simples. Ela tem 20 centímetros. E a terceira camada ela é infinita. Para o sistema entender que ela é a última camada e, portanto, infinita, eu tenho que digitar 0 conforme vocês estão verificando aqui. Certo? Ao digitar 0, dou um Enter e está tudo certo em termos de espessura. Não vou mexer nada em termos de massas específicas, de comportamento. Eu estou dizendo que todas elas têm um comportamento linear e agora eu preciso botar os módulos de resiliência das camadas. Certo? Para isso eu tenho que voltar lá para entender o que eu tenho. 4.500, 250 e 145. 4.500,
250 para o meu concreto, para a minha brita graduada simples, e 145 para um módulo de resiliência do meu material de solo, certo? Só verificando, tudo certo, sem problema nenhum. Agora eu preciso colocar os coeficientes de Poisson, 0,30, 0,35 e 0,45. 0,30, 0,35 da minha brita graduada simples e 0,45 para o meu material de solo de fundação, conforme nós tínhamos visto aqui. Beleza? Eu quero que vocês acompanhem fazendo o mesmo ao assistirem essa videoaula, certo? A aderência, pessoal, tem a ver com como que se dá a interface entre as camadas. Na maioria das vezes, as análises, e o Medina usa isso, a gente faz esse cálculo considerando essas camadas não aderidas. Então, há cisalhamento, não há resistência ao cisalhamento na interface. Há uma condição de permissão plena em termos de deslizamento de uma camada em relação à outra, certo? A gente só considera a camada totalmente aderida, e daí eu deveria apontar o número 1 aqui, para esse caso, quando eu tiver múltiplas camadas em concreto asfáltico, e daí a pintura de ligação provê efetivamente a aderência entre as camadas. Como eu tenho só uma camada de concreto asfáltico, depois uma camada de brita graduada simples, eu não tenho nenhuma camada múltipla de concreto asfáltico, portanto a aderência entre essas camadas é nula. Não existe aderência entre elas, por isso que o valor é tido como zero, certo? O que eu vou usar? Vocês observam aqui, ó, nesse campo que fala do tipo de carregamento, que eu tenho uma série de eixos passíveis de serem empregados. A minha simulação, naquele exemplo que eu coloquei, eu estava colocando como nós tivéssemos apenas o eixo padrão como sendo constituintes dos ônibus que estão trafegando no meu corredor de ônibus. Então, ele já tem aqui até o próprio eixo padrão. E esse eixo padrão ele tem uma característica, ele tem 4 rodas, ele tem a carga de 8,2 toneladas força, carga por roda 2,05 toneladas, a pressão da inflação dos pneus, olhem só, já está em 0,56, eu falo 0,55, depende do arredondamento para transformar em libras por polegada quadrada para megapascal. TY seria a distância, por exemplo, entre um eixo e outro, formando um tandem, por exemplo. Ó, se eu boto aqui um tandem, ó, ele tem 1,20 m entre eixos tandem, primeiro alinhamento de eixo para o segundo alinhamento de eixo. No nosso caso, é o eixo padrão, então ele não tem nada. E esse 32,4 é importante. Ó. Observem aqui na minha tela. 32,4 é a distância desse centro de aplicação de carga, que é o centro da área de impressão do pneu com o pavimento, até esse centro aqui. Essa distância daqui até aqui é o 32,4 centímetros. Portanto, pessoal, a gente tem uma roda com aplicação de carga distante da origem do nosso sistema de coordenadas aqui, distante para lá. A metade desses 32,4, metade de 32,4 dá 16,2, correto? E a metade para cá, 16,2, que estaria a menos 16,2. Mas há uma certa simetria entre isso, então está tudo certo, está tudo tranquilo, só para vocês compreenderem um pouco melhor. Certo? Então, são essas as características que a gente tem. Essa aqui é a área em centímetros quadrados da área de pressão de pneu-pavimento, de impressão pneu-pavimento, e o raio dessa área de contato de cada um dos pneus, 10,79. Beleza? Bom, então o que eu tenho que fazer aqui é informar em que ponto do meu pavimento eu quero avaliar as minhas respostas estruturais, as minhas respostas em termos
de esforços gerados para o meu pavimento. Para que isso seja possível, portanto, o que eu devo fazer? Eu devo colocar as coordenadas x, y e z da onde eu pretendo fazer a minha análise. Bom, na minha apresentação, eu já trouxe isso para tentar facilitar um pouco mais esse processo. Bom, no concreto asfáltico, conforme eu já havia mencionado para vocês, mostrado anteriormente, eu preciso determinar os esforços no topo, no meio do concreto asfáltico e lá no fundo. No topo, é muito próximo de zero, só que eu não posso botar zero, porque ele vai entender como ainda nem existindo essa camada. Então, eu vou botar 0,001 centímetros, o Z. No fundo, eu vou colocar não 7 centímetros, que eu vou pegar bem a interface. Então, eu vou botar 0,001 centímetro acima. Então, é 6,999. No centro da camada é 3,5. Eu preciso também determinar os esforços no centro da brita graduada simples. Bom, o Z é contínuo, de cima para baixo. Eu tenho 7, como eu tenho brita graduada em 20 centímetros, mais 10. Então, vai dar 17. Essa é a outra condição que eu preciso avaliar os esforços. E depois, a 10 centímetros abaixo do topo do subleito. Então, eu tenho 7 mais 20, dá 27. Mais 10 centímetros, 37, é o que eu vou analisar em termos de profundidade na minha estrutura. Correto? E em X e Y, onde é que eu vou analisar esses meus esforços? Em X e em Y, vamos ter que voltar para a análise em X e Y. Eu vou simplificar a minha análise, mas eu poderia investigar em vários pontos daqui para cá ou daqui para lá. Eu vou avaliar só em 2 pontos para a gente ir acelerando o processo para que essa videoaula não fique mais longa do que ela já está. A gente já está em 1 hora, quase 1 hora de videoaula. Então eu vou fazer essa análise nesse centro, aqui entre os 2 rodados, e embaixo de uma das rodas. Então aqui esse centro é 0, 0, e aqui vai ser 16,2 e 0. Por que 16,2? Porque essa distância daqui até aqui é 32,4. Correto? Então, essa vai ser a minha condição X e Y. Y sempre vai ser 0. Tá? Por que sempre vai ser 0 o Y? Porque nós vamos sempre analisar nessa linha aqui. Certo? Nós não vamos avançar sempre na linha do centro da aplicação da carga. Tá? Então, o X aqui, ora vai ser 0, ora vai ser 16,2. O Y sempre vai ser 0. Bom, com base nisso, pessoal, é o que eu preciso, então, apontar lá no Medina. O primeiro ponto que eu vou analisar, ele é bem entre as 2 rodas. Ele é 0 e 0. Em que profundidade? Eu estou pensando lá no topo do meu pavimento. Então, ele vai ser no 0,001, certo? E o outro ponto vai ter x como 16,2 e o y igual a 0, certo? E nós vamos ter aqui, então, o valor de 0,001. Eu estou lá na superfície do meu pavimento. Então, o Medina ele permite que eu copie essas células. Ó, vou fazer um Ctrl C e vou fazer um Ctrl V e ele vai copiar, porque vai ser sempre assim como eu vou analisar. Então, 0, 0 agora lá no meio da camada de concreto asfáltico é 3,5 centímetros. Está em dúvida, volta lá, 3,5 centímetros. 3,5 agora só que embaixo de uma das rodas. Depois, no fundo da minha camada, que tem 7 centímetros, é 6,99, certo? Bom, então, isso eu já fiz. Agora, para onde que eu tenho que ir? Para o meio da minha camada de concreto de brita graduada simples. Vou copiar as 2 coordenadas x, y, mas agora a minha profundidade no meio da minha camada de brita graduada simples tem z igual a 17. Então, vou botar 17 aqui, 17 aqui.
E de novo, vou copiar mais esses dois pares x e y, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, e vou botar lá na profundidade esse meu Z. Aonde que eu estou agora? 10 centímetros abaixo do topo do subleito. É 37 o meu Z. Então, 37 e 37. Com base nisso, pessoal, eu consigo, então, calcular os esforços. O AMC ainda tem a possibilidade de eu, aqui em ferramentas, gerar os pontos automaticamente. Tá? Eu posso fazer isso. Eu posso limpar todos os dados e posso congelar coordenadas. Eu não vou usar isso porque eu já indiquei onde é que eu queria para ser mais rápido do que é a proposta dessa videoaula, certo? Então, eu já tenho lá todas as minhas condições. Eu posso, antes de calcular, eu posso vir aqui no projeto e salvar o projeto com algum nome. Vamos imaginar aqui que eu vou salvar, ele salva já numa pasta. Eu já tinha um arquivo salvo lá, simulação aula. Eu vou botar simulação vídeo aula, certo? E vou deixar ela salva aqui. Então, eu posso ir lá e abrir o projeto em um outro momento. E vou pedir para ele calcular. No momento que eu peço para calcular, quase que instantaneamente ele coloca os esforços gerados nessas coordenadas x, y, z, certo? E é isso que nós vamos começar a avaliar a partir de agora. Bem, pessoal, então, depois de calculado, agora então nós temos que avaliar e buscar os dados importantes. Então, para relembrar, um dos dados importantes é o deslocamento vertical no topo do pavimento. Os deslocamentos verticais, eles são colocados nessas 3 colunas aqui. É o X, o Y e o Z. No nosso caso, o vertical é o Z. Esse que é o mais importante para a gente. E lá no topo, nós temos 2 deslocamentos. De 493, alguma coisa e 497,82. Nós vamos pegar o maior valor entre eles. E o maior valor entre eles é esse aqui, 497,82 micrometros, que é o valor correspondente a 49,78 centésimos de milímetros, que é a unidade das deflexões. Então, esse valor nós vamos precisar pegar. Esses 49,78 é um valor importante para algumas análises, não no que nós vamos encaminhar hoje, mas para algumas outras análises, essa é a deflexão e esse é o valor que a gente é capaz de mensurar lá no campo quando a gente fizer a avaliação do pavimento, certo? Bom, o que mais que eu preciso? Né? Voltando lá, a outra propriedade que eu preciso são as tensões horizontais e deformações específicas, tanto no topo quanto no fundo do pavimento, e mais as tensões verticais de compressão no centro da camada asfáltica. Então, vamos em busca dessas informações. Bom, se eu correr ela para o lado, eu vou deixar marcado aqui lá no topo, porque eu ainda estou lá no topo. Lá no topo do meu pavimento, eu quero determinar, então, as tensões e as deformações específicas. Eu vou pegar as tensões principais maiores, que são essas aqui, as tensões principais maiores, e as deformações específicas também, alusivas a essas tensões principais maiores e menores. Lá no topo do pavimento, quando eu estou trabalhando com tensões ou deformações, o sinal negativo representa tração e o sinal positivo compressão, o que é mais ou menos o inverso do que a grande maioria dos sistemas fazem. Mas o AMC, e se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês podem pegar aqui na ajuda, aqui, onde eu estou mostrando para vocês. Nessa ajuda do AMC, pegar o AMC aqui, na ajuda do AMC, certo? Vocês podem pegar o conteúdo e ele vai abrir
no browse de vocês algo que vocês podem ir buscando, e tem convenções. E aqui, quando ele fala em convenções, ele está dizendo que os valores positivos de tensão e deformação indicam que o ponto está em compressão, certo? Então, é um pouco diferente do que a gente habitualmente trabalha. Tá? Bom, então, as tensões lá no topo, vejam que as tensões lá no topo, as principais maiores e menores, elas estão colocadas aqui. E o maior valor de tensão que a gente tem lá no topo é 2,16 alguma coisa megapascal de compressão, porque está positivo, certo? E deformações lá no topo, a gente tem que pegar a maior, certo? Lá no topo, a maior está dando 3,2352 e na menos 4, correto? Se vocês forem aqui, pessoal, na próxima, eu já estou botando os valores desses esforços. Já botei aqui 2,16, 3,24, né? 3,24, que é arredondando esse valor aqui. Eu já estou colocando esses valores na minha tabela, correto? Bom, vamos adiante. Agora lá no centro do meu pavimento. Tá? No centro do meu pavimento é onde eu tenho o Z igual a 3,5 centímetros. O que eu preciso determinar lá? A tensão vertical. A tensão vertical lá no topo, lá no meio do meu revestimento, ela é essa aqui, SZ. Essa aqui são as tensões. As tensões em X, em Y e na direção Z. Eu tenho ela como a maior aqui, como sendo correspondente a embaixo de uma das rodas, que dá 0, embaixo de uma das rodas, vamos ver aqui, ó, é 16 e 0, 16,2 e 0. Então, nessa condição aqui, eu estou abaixo de uma das rodas. E essa tensão vertical de compressão, porque ela é positiva, é 0,39 e alguma coisa, certo? Bom, e qual é a deformação específica em Z maior? É essa daqui, ó, 8,01997, certo? Se eu voltar lá para a minha apresentação, esses valores aqui, eu tenho colocado eles nessas duas condições aqui. Tensão vertical, 0,39, deformação 8 vezes 10 na menos 5. 8 vezes 10 na menos 5. 8,02 vezes 10 na menos 5. Beleza? Bom, o que mais que a gente precisa? Lá no fundo do concreto asfáltico. E no fundo do concreto asfáltico eu estou num Z de 7 centímetros. Ou 6,999, né? Então, o que eu preciso lá no fundo? As tensões e deformações principais maiores, né? Então, eu tenho aqui, ó, observe, começou a aparecer um negativo, que significa que eu tenho uma região tracionada. E o maior valor da minha tensão de tração é de 2,059. E a minha deformação específica maior que eu tenho é de 3,62 vezes 10 na menos 4. Ó, são os valores que eu já tinha colocado aqui, porque eu calculei previamente tudo isso, tá bom? Depois, no centro da camada de brita graduada simples, o que eu preciso lá no centro? Ó, então, a camada de brita graduada simples, o centro dela está a 17 centímetros de profundidade. O que eu preciso determinar lá? Preciso determinar as tensões verticais e as deformações verticais. A maior tensão vertical é de 0,16 megapascal. E a deformação específica vertical lá, de compressão também, uma outra, ficou em 5,97 vezes 10 na menos 4. Ó, 5,97, aqui está 98, porque eu acabei arredondando, né? Peguei todas as casas decimais e 0,16 a de tração, de compressão no centro, a tensão de compressão no centro da minha camada.
Inclusive aqui estou colocando tensão horizontal, na verdade é tensão vertical, tá? Tem um erro aqui na minha planilha. Então, é tensão vertical. No centro é sempre a vertical. Depois vocês vão receber a nota de aula já corrigida e não mais com esse probleminha. Agora, nós vamos lá para a camada de subleito, tá? 10 centímetros abaixo. Então, o Z é 37. No Z de 37, tá? No Z37, nós vamos ter aqui, então, SZ de 0,10978, então dá 0,11 de compressão, 0,11 está aqui, e a deformação específica dessa camada é o EZ. EZ maior aqui é 4,18. 4,18, 19, e ele vezes 10 na menos 4. Certo? Então, a partir da utilização dessa ferramenta MC, nós calculamos esses esforços. E são esforços importantes. Certo? Era isso que a gente precisava fazer agora. Mas daí vem a pergunta. O que eu vou fazer com tudo isso? O que isso me representa? O que isso me indica? Olhando basicamente esses esforços, o que eles estão me dizendo? Dando uma primeira olhada, a gente não pode dizer muita coisa. Parece que está bom, porque a deflexão era muito baixa. Mas eu não sei o que está se passando em termos de esforços. Muito baixa não, é uma deformação, uma deflexão compatível com o que se era esperado. Mas e esses esforços, o que eles estão me dizendo? Tá bom ou não tá bom? O que eu faço com tudo isso? Essa é a pergunta e é para isso que a gente faz a análise mecanicista. Fazer a análise mecanicista simplesmente determinando os esforços não vai me trazer muito benefício. O que eu preciso verificar o que é avaliar agora, a partir de modelos de previsão de desempenho, o que eu espero que ocorra com o meu pavimento ao longo do tempo. O que eu espero que ocorra com o meu pavimento ao longo do tempo? Para a gente poder melhor caracterizar isso, eu preciso, na verdade, pessoal, fazer o seguinte. Eu preciso pegar modelos que melhor representem o desempenho do meu pavimento e, a partir daí, eu posso verificar se esse nível de esforço está adequado ou não. Então, eu trouxe para vocês, em termos de afinamento de roda, alguns modelos que caracterizam o que a gente espera em termos de deformação plástica dos meus materiais constituintes. Eu peguei um modelo de Cardoso, de 1987, que me diz que as deformações plásticas ou permanentes no concreto asfáltico, ela é função da deformação de compressão no meu material concreto asfáltico e do N previsto. Então, se eu aplicar essa equação aqui, sobre essa deformação vertical, da onde que veio essa deformação vertical? Veio dessa tabelinha que a gente calculou a partir do AMC. Com base nisso, então, pessoal, eu caracterizo essa deformação específica vertical. Eu aplico essa fórmula, tendo esse epsilon 8,2 vezes 10 na menos 5. Eu vou ter uma deformação plástica específica de 1,57. O que eu faço com esse valor de 1,57 vezes 10 na menos 2? Eu multiplico pela espessura total da camada. Então, eu sei que a minha camada asfáltica vai, ao cabo desse meu período de projeto, porque eu já coloquei o N aqui, que é de 3,65 vezes 10 na 6, para poder chegar a esse valor de εp. Então, esse εp foi baseado nessa fórmula, que multiplicado pelo valor de 70 milímetros, vai me gerar uma contribuição da camada asfáltica, em termos de deformação permanente, de 1,102 milímetros. O da brita graduada simples, eu pego o modelo de Mota 91, que é função simplesmente do N. Então, eu tenho aqui esse valor de deformação específica vertical, que nesse modelo não entrou na análise.
eu quero reforçar para vocês que novos estudos estão sendo feitos e no Medina a contribuição efetiva de todas as camadas será assumida, à exceção do concreto asfáltico. Nós vamos ver isso melhor na próxima videoaula, porque nós vamos assumir que o concreto asfáltico deve atender a alguns pré-requisitos em termos de dosagens e que vão nos conduzir a um dimensionamento em que o concreto asfáltico não irá contribuir para a degradação por afundamento em trilha de roda, certo? Então vai ser uma característica de premissa de utilização do material um concreto asfáltico não deformável em trilha de roda, certo? Aqui, o da brita graduada simples e o do subleito, a metodologia embutida e que irá ser implementada ainda futuramente no Medina, ela prevê uma abordagem um pouco diferente, certo? Sobretudo em relação à brita graduada simples e do subleito, muito fundamentada aos estudos do professor Guimarães, do IME, e que desenvolveu sua tese de doutorado na COP a partir dessa modelagem que nós aqui em Santa Maria, mediante alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos, orientados por alguns professores nossos, o professor Magnus e o professor Rinaldo, eles já estão trabalhando na condução de uma sistemática metodológica muito semelhante e compatível ao que eles têm lá na COP e que foi capitaneada pelo professor Guimarães em orientação da professora Laura Mota. Bom, contudo, então, esse valor aqui de deformação vertical da brita graduada assim, se eu multiplicar deformação permanente, se eu multiplicar pela espessura da brita graduada simples, eu vou ter uma contribuição de quase 3 milímetros da brita graduada simples em termos de deformação permanente. No que diz respeito ao subleito, eu apliquei essa equação, certo? Eu peguei da literatura, não estou dizendo que ela é melhor, é apenas uma para mostrar como a gente pode fazer essa análise da potencialidade da ferramenta de cálculo dos esforços e como a gente aplica isso na prática. Então eu tenho, a partir dessa formulação, como calcular essa deformação permanente específica. E leva em consideração, então, essa deformação elástica que a gente simulou lá no AMC, para aquela condição de carga, e o módulo de resiliência da camada, que é 145, além do N, e esse nosso N aqui, ele é de 3,65 vezes 10 na 6, e dá uma contribuição de 0,052. Se eu somar tudo isso, ao longo, então, do período de projeto, dos 10 anos, eu tenho uma estimativa de deformação em trilha de roda de 4,151. E 4,15 milímetros é bem menor do que 12 milímetros, que é o estado último, assim, em termos de deformação permanente. Então, está ok. O nosso dimensionamento realizado pelo método do DENIT, ele conduziu uma estrutura que se comporta adequadamente em termos de deformação permanente. Obviamente que para os modelos de desempenho que nós empregamos. Eventualmente nós teríamos outros modelos que poderiam conduzir a uma condição diferente. Mas vamos imaginar que eles sejam aceitáveis e condizentes com os materiais que nós aplicamos lá no campo. Para essa condição estaria tudo ok. Bom, agora nós vamos para a análise de degradação por fadiga. Eu correlacionei aqui alguns modelos de fadiga. E aqui é o εT, é aquela deformação de tração no topo ou no fundo da camada asfáltica, e correlacionando com o número de solicitações que gerariam a ruptura por fadiga desses materiais asfálticos. Observem que a gente tem uma infinidade de modelos e que podem gerar valores bem baixos de número de solicitações admissíveis por fadiga no material, para um mesmo patamar de deformação até algo bem alto, de bem baixo a bem alto. Então nós temos uma ampla gama de modelos de fadiga. Qual que eu devo usar? Vocês devem usar aquele que corresponda efetivamente ao material que vai para o campo. Certo? É isso. E nós vamos ver que
grande parte da diferença que nós teremos do que era trivial até um determinado tempo para o que tem de novo e efetivamente interessante no novo Medina, tem a ver, inclusive, com o modelo de fadiga. Mas nós vamos trabalhar isso a posterior no próximo vídeo. Nesse vídeo aqui, vamos imaginar que a gente tenha um modelo como um modelo que fosse representativo do material que vai para campo, certo? E que esse material já tenha sido avaliado e que a condição de laboratório e a de campo já tenha sido corrigida a partir de um shift factor que eventualmente esteja no próprio modelo de fadiga. Eu vou pegar um modelo, o modelo de Brown, tá, de 1977. Eu peguei esse modelo porque era um modelo que dava uma condição intermediária entre todas aquelas nuvens de pontos que vocês tinham. Tá? E vou fazer o quê? Para essa espessura de concreto asfáltico de 70 milímetros, nós determinamos, conforme vocês viram lá, um εt de 3,62 vezes 10 na menos 4. Esse é o nosso εt. Se eu aplico esse εt aqui nessa equação do modelo de Brown, eu vou verificar que uma ruptura por fadiga no meu concreto asfáltico a partir de 6,46 vezes 10 na 4 solicitações do eixo padrão. Ora, o meu tráfego previsto era de 3,65 vezes 10 na 6. Com isso, eu vou ter uma ruptura precoce do meu concreto asfáltico. Com 0,18 anos ou 2 meses, esse meu pavimento já estaria totalmente fissurado por fadiga. Então, o que a gente consegue perceber é que, no caso específico do que eu estou trabalhando, a gente tem uma condição muito ruim em termos de deformações de tração na flexão no concreto asfáltico. Portanto, então, pessoal, essa condição que a gente tem de esforço de tração gerado no concreto asfáltico vai provocar uma ruptura precoce por fadiga desse nosso pavimento, em menos de 2 meses. O método, então, do Corpo de Engenheiros Americanos, ele, com as condições de contorno que eu estou analisando, ele demonstrou, que podem não ser as mais verdadeiras, ele demonstrou ter sido suficientemente capaz de gerar esforços que não permitissem uma ruptura por resistência dos materiais granulares de solo, porque essa era o que preconizava-se inicialmente a partir do método da PCA, da USACE, e nem tampouco gerou uma degradação excessiva do concreto asfáltico e do pavimento como um todo em relação à trilha de roda. Mas no que diz respeito à fadiga, a gente está percebendo que ele subdimensionou a minha estrutura. Bom, o que eu devo fazer, portanto? Eu devo voltar lá no Medina e fazer uma série de simulações aumentando a espessura, por exemplo, do concreto asfáltico, que é a que mais traz reflexo em termos de redução desse εt. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou voltar para o nosso programa. Eu já tinha feito isso inicialmente. E vou, ao invés de 7 centímetros, se vocês quiserem, vocês podem ir para 10 centímetros e analisem o que aconteceu. Para 15 centímetros, analisem o que aconteceu. No nosso caso específico, eu já fiz previamente esse dimensionamento e eu percebi que com 17 centímetros de espessura do concreto asfáltico, eu teria uma condição compatível a um comportamento adequado em termos de fadiga ao longo do período do projeto. Observe, no momento que eu coloquei 17 centímetros aqui, o próprio sistema já apagou as respostas, certo? Então eu tenho 17, 20 e 0. Para essa minha condição, pessoal, de 17 centímetros, observem, vocês podem, nas suas casas, nos seus computadores, fazer isso de maneira progressiva, assim como eu fiz. Só que para ser ágil na solução final, até porque essa videoaula já está bastante extensa, eu vou trabalhar já direto com a resposta que é 17 centímetros. Observem que x e y não vão mudar em termos de localizações onde eu quero analisar as minhas respostas, mas elas vão mudar em termos de z. No topo continua o mesmo.
no centro da camada asfáltica não é mais 7, 3,5, porque agora não tenho mais 7 centímetros, eu tenho 17 centímetros. 17 dividido por 2 dá 8,5. Então, vou alterar 8,5. No fundo da camada asfáltica, não é mais 6,999. Agora vai ser 16,999. Então, coloque em 16,99. Certo? No centro da camada de brita graduada simples, eu vou ter 17 mais 10 da brita graduada simples para chegar no meio dela. Então, 17 mais 10, eu vou ter 27 centímetros. Bom, eu tenho 17 do concreto asfáltico, mais 20 da brita graduada simples, vai me dar 37. Mais 10 centímetros, 37, né? Mais 10 centímetros de profundidade no subleito, eu vou ter então o valor de 47. Bom, feito tudo isso, eu vou pedir para ele calcular, certo? E ao calcular, pessoal, eu vou pegar os mesmos parâmetros, os mesmos valores que eu peguei anteriormente, certo? Eu não vou fazer isso um a um, até para acelerar o processo. Basta vocês verificarem o que vocês pegaram de cada uma das informações anteriormente, das deformações e tensões e deslocamentos. O que eu vou ir é direto ao concreto asfáltico, que foi o nosso principal problema, certo? E vou pegar aqui as deformações, as tensões, ó, lá no fundo a tensão principal que eu tive já baixou para 0,89. 0,895810. Tá? E as deformações específicas de tração também negativas, portanto, a maior foi de menos 1,59133. Beleza? Quando eu fiz isso, eu já trouxe para cá, correto? Com seus valores. Tá? Olha só, está aqui o meu valor de deformação específica. Aqui é ela aqui, ó, certo? E quando eu aplico o modelo de fadiga do Brown, que é esse daqui, correto? Eu chego, então, a um N de fadiga de 3,64 vezes 10 na 6. 3,64 dá 9,96 anos. Então, assumi como sendo algo compatível com a minha condição do pavimento, certo? Se vocês quiserem, aqui adiante tem todos os outros esforços que eu recalculei com essas condições aqui em termos estruturais, tá? A partir daqui. Bom, então, calculando nesses esforços aqui, né, de tração na flexão no concreto asfáltico, o esforço maior me gerou essa deformação para 17 centímetros. Se vocês quiserem, vocês podem ir refazendo, por exemplo, com 16 centímetros e observem se vocês vão encontrar o mesmo valor que eu encontrei aqui, certo? Que me dava 7 anos. Com 1 centímetro a mais, com 18 centímetros, eu passei a 14 anos de vida útil. Por isso que eu optei por essa daqui, que era a que mais próximo chegava ao meu horizonte de projeto de 10 anos. Muito pouco, né? 9,96. Talvez ele fosse fissurar alguns aninhos antes. Claro que isso não é tem uma certa margem de erro. Portanto, pessoal, essa aula de hoje, a gente consegue verificar como que de fato a mecânica de pavimentos nos permite fazer algumas análises que até então, sem a utilização dela, a gente não conseguia. A gente ficava vendido, digamos assim, ou entregues ao que o nosso, e especificamente nós aqui no Brasil, ao que o nosso método de dimensionamento ele previa, em termos de mecanismos de ruptura. E aí, como vocês observaram, ele não previa adequadamente a degradação por fadiga nas misturas asfálticas. Tá? Claro que, imaginando que todas essas nossos modelos de degradação e de desempenho fossem adequados e estivessem convenientemente
aferidos e certificados lá no campo. Tá? Novamente, eu só coloquei esses modelos para poder representar uma aplicação prática da mecânica de pavimentos e do que a gente faz com esses esforços gerados pelo tráfego. Bom, com base na mesma sistemática que a gente implementou anteriormente em relação ao afundamento interior de roda, se eu fizer os mesmos cálculos, utilizando os mesmos modelos, porém com os novos esforços gerados, uma vez que a gente tem agora maior espessura de concreto asfáltico, né? Esses esforços caem. Se vocês quiserem, vocês podem comparar esses esforços ou deformações específicas verticais de compressão com que a gente tinha anteriormente. Olhem esses valores e olhem esses valores, certo? A gente tem algumas reduções importantes. E isso faz com que a gente tenha deformações, então, aqui permanentes, só que vocês podem se assustar com esse valor total aqui, que foi maior do que o anterior. Ele foi maior porque a contribuição do concreto asfáltico foi uma contribuição diferente. Foi uma contribuição diferente porque a gente tem maior espessura do concreto asfáltico. Eu tenho agora 17 centímetros e não mais 7 centímetros. Por isso dessa diferença, mas mesmo assim, 5,39 continua sendo algo aceitável, sob o ponto de vista de condição funcional do nosso pavimento. Algumas concessões elas estão sendo fiscalizadas para que não se tenha mais do que 7 a 8 milímetros de afundamentos interior de roda. Mesmo assim, com esses critérios mais severos, nós estaríamos dentro do que se esperaria em termos de comportamento e desempenho ao afundamento de trilha de roda. Tá bom? Então, na próxima videoaula, nós vamos entender como tudo isso é feito de uma maneira sistemática, utilizando efetivamente o Medina. Tá? É lá que ele vai fazer. O Medina, o que ele faz? Ele emprega a mesma ferramenta do AMC, mas para fazer uma série de simulações e abordando as degradações, sobretudo por fadiga, de uma maneira diferente do que a gente viu até então, que eu vou explicar na próxima videoaula, certo? Então, exercitem bastante o emprego dessa ferramenta AMC e depois nós vamos ver de uma maneira mais objetiva, claro que em nível de usuário, mas com os mínimos de conceitos necessários à compreensão disso tudo. Nós vamos, então, trabalhar na próxima videoaula o Medina especificamente, uma vez que vocês já entenderam a sistemática da mecânica de pavimentos, suportadas ou apoiadas por métodos computacionais, por emprego de computadores, à determinação desses nossos esforços e o que a gente pode fazer com esses esforços mediante a utilização e emprego de modelos de desempenho, certo? Então eu queria agradecer a atenção de todos, espero que tenham compreendido minimamente a potencialidade de emprego da mecânica de pavimentos. Claro que para que vocês estejam aptos a utilizar essas ferramentas, isso vai demandar uma certa continuidade no desenvolvimento e que vocês criem um feeling acerca desse conteúdo, mas certamente isso irá trazer alguns benefícios em termos de compreensão da mecânica de pavimentos, de como os esforços se distribuem no interior dos pavimentos e o que a gente faz com esses esforços. Mantenham-se saudáveis, então, aqui está meu e-mail, caso tenha alguma dúvida, e fiquem saudáveis, até a próxima. Obrigado pela atenção de todos.